Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 30 de maio, de 2023, e graças a Deus, mais uma vez, nós estamos aqui pela conservação das nossas vidas, para estarmos aqui, em vigilância, em oração, toda a igreja, meditação, obediência à palavra, dando testemunho ali do sacrifício do Senhor Jesus, e testemunho das obras, que o Senhor Deus de Israel tem feito, pela criação, pela redenção, e pelas promessas que ele tem feito, para a igreja, para a humanidade, graças a Deus. Então, irmãos, estamos aqui, firmes, graças a Deus. E domingo que vem é a reunião dos varões, no outro domingo é a reunião, é o nosso ajuntamento, no mesmo lugar, lá no Caracozinho, se Deus quiser. E vamos continuar aqui com os nossos vídeos, até chegarmos aos nossos dias, que essa é a minha intenção, Chegarmos aos nossos dias e traçarmos aqui a história, deste grupo de pessoas, que constitui a igreja aqui em Fortaleza e que está exatamente lutando, na esperança de ser contada no meio das virgens prudentes, E graças a Deus. Então nós estamos falando agora do cristianismo no século XX, É o século onde nós nascemos, Praticamente todos nós que somos da igreja nascemos no século XX. Então nós vamos ver aqui o que aconteceu com o cristianismo, e também com a humanidade, que de certa forma influenciou nessa situação que a gente está vendo aqui nos dias de hoje, Não é isso? Nós vimos aí e sabemos que o século XX teve muitas mudanças, Tecnológicas, políticas, sociais, Rapidamente a gente viu isso ontem. E a gente sabe que essas mudanças tecnológicas, principalmente, elas tiveram início bem antes, Não foi só no século XX, não, Lá pelo século XIII, XIV, XV, XVI, ocorreram várias coisas, que vieram, digamos assim, contribuir para o que aconteceu no século XX, Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu, lá nos anos 1300, 1400, 1500, foi o que se chamou de Revolução Científica, certo? Por que isso, que chamaram de Revolução Científica? Na verdade, não teve muitas mudanças científicas, não, mas a grande mudança que aconteceu na época foi a invenção da prensa, certo? Então, essa Revolução Científica ela aconteceu numa era que os historiadores chamam de Renascença, Renascimento e tal, E aí, nessa época aí, a ciência humana, antes dessa época, a ciência humana, ela era o quê? Atrelada, era dominada pelo catolicismo romano, porque o Papa era o rei do mundo, Todo mundo obedecia às suas leis, Que eram leis humanas, e são leis humanas, E ele, como ele mesmo se diz, é o representante de Deus aqui na Terra, Então a ciência humana ela estava atrelada, certo? Nada que, digamos assim, contrariasse os dogmas lá de Roma era aceito, como ciência, Aí então o que aconteceu? Então começou a haver uma separação, entre os dogmas, as religiões, a religião católica, o cristianismo católico, e a ciência dos homens,
Os homens queriam se libertar desse jugo, né, do catolicismo romano, certo? E aí o que aconteceu? Se estabeleceu então uma disputa, né, entre os homens que se consideravam cientistas, humanos, né, e os outros que se consideravam, digamos, teólogos, né, sábios, né, e que praticamente eram todos do catolicismo romano. Então essa revolução científica, ela se baseou no quê? Ela se baseou no renascimento cultural, né, e científico, que começou ou teve uma grande influência da invenção da imprensa, né? A imprensa foi inventada mais ou menos nessa época aí. E a outra base foi o quê? A outra base, então, uma base foi o renascimento cultural, né? Um movimento, né, que apareceu principalmente na Europa e que visava o quê? Dar importância à cultura, né, dos povos e não aos dogmas do catolicismo romano e das religiões, né? Mas principalmente do catolicismo romano. E a outra base foi exatamente a reforma protestante, né? Que sacudiu, né? Então essas duas coisas, mais outra que apareceu aqui, sacudiu as crenças, né? Elas sacudiram, né, as crenças existentes até então, né? Então a reforma protestante foi importante e o movimento chamado hermetismo, né? Certo? Nós vamos ver o que é, certo? Então o renascimento cultural, ele teve o quê? Qual é a característica dele? Ele foi chamado de renascimento científico e cultural, né? Ou então renascença, renascimento, né? Ele aconteceu na Europa por volta do ano de 1300 até o ano 1600, enfim. Começou lá no ano 300, né? 1300. E ele teve como principal fato o quê? A transição entre o campo e a cidade, né? As pessoas estavam mudando do campo para a cidade, né? Umas por vontade própria, poucas, né? A maioria sendo expulsas, né, do campo para a cidade, né? Então eu estava vendo que é uma transição, né? Uma transição da maneira como as pessoas viviam, como as pessoas moravam, né? Como as pessoas trabalhavam, como as pessoas sobreviviam. Estava vendo uma mudança, porque quem saía do campo e ia para a cidade, mudava a sua atividade, né? Não é isso? Então, neste período, houve um grande movimento, né, para exatamente desatrelar, não é isso? A ciência dos dogmas, das leis, né, e do misticismo religioso, né? Tinha muito misticismo religioso naquela época, muita magia, né, muita feitiçaria, certo? Então, uma parte, digamos assim, dos intelectuais não estavam suportando mais isso, né? Então houve o quê? Esse grande movimento para desatrelar, né, a ciência humana da religião, principalmente do catolicismo romano, né, que comandava a ciência humana, comandava a religião, comandava as leis, os dogmas, comandava os reis, né? Tudo que ia ser decidido nas nações tinha que passar pelo Papa. Tudo, né? O que não passava era perseguido, né? Conforme nós já vimos aí. Então, o objetivo dos movimentos foi o quê? Foi valorizar a razão, né? Valorizar a razão, a ciência e a natureza, certo? Em contraposição ao quê? As crenças, né? Valorizar a razão ao invés da crença, né? Valorizar a ciência ao invés da Bíblia, né? E valorizar a natureza ao invés do sobrenatural, né? Do Deus, né? Ao invés de existir Deus, existe o que existe é a natureza, né? Então vamos partir para estudar a natureza, para estudar as crenças, né? Enfim,
tudo aquilo que nós vamos ver daqui para frente. Aí vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né? Se Deus quiser.